O objetivo desse vídeo é fazer cair por terra a crença de que feminilidade é sinônimo de fraqueza. Porque isso tá tão enraizado no inconsciente coletivo das mulheres que hoje em dia é muito difícil você ver mulheres que verdadeiramente abraçam a sua feminilidade. As mulheres hoje elas têm medo de serem femininas, justamente por uma falta de compreensão do que isso realmente significa. Na nossa jornada de desenvolvimento pessoal enquanto mulheres, é muito importante que a gente entenda o papel da feminilidade e os valores essenciais do feminino. São coisas que são muito distorcidas nos dias de hoje e o objetivo desse vídeo é entender o porquê isso acontece, para que você possa olhar por uma nova perspectiva. Esse vídeo vai ser uma conversa profunda e esclarecedora, onde nós vamos explorar as diferentes perspectivas desse assunto, entender de onde vem essa crença de que o feminino é fraco e, é claro, descobrir como a gente pode abraçar a nossa feminilidade de forma autêntica e leve. A crença, então, ela funciona mais ou menos assim. Tudo que é do universo feminino é considerado inferior às coisas do universo masculino. Então, ensina-se para as mulheres que ter uma carreira corporativa é mais importante do que ser mãe. Ensina-se para as mulheres que elas devem priorizar o seu trabalho ao invés da qualidade dos seus relacionamentos. Então, a gente percebe que muitas vezes até o chamado empoderamento feminino, ele tende para esse lado, pro lado onde ele incentiva mulheres a terem comportamentos masculinos. Na minha visão, esse empoderamento feminino, ele deveria ser um enaltecimento, uma valorização das qualidades e características que são inerentes ao universo feminino. Claro que é incrível que hoje as mulheres tenham acesso a coisas que há muitos anos atrás elas não tinham acesso, e sim, houve esse momento da história onde as mulheres foram muito desvalorizadas e oprimidas, e agora a gente percebe que está acontecendo um movimento contrário, como se estivesse acontecendo um efeito rebote. Para muitas mulheres, isso significa fazer coisas que os homens fazem, viver como os homens vivem, mas não necessariamente vai ser isso que vai trazer felicidade para a mulher. Afinal de contas, nós somos seres completamente diferentes, com biologias diferentes, com químicas diferentes e coisas diferentes nos satisfazem. A gente pode até tentar se enganar, mas a realidade, ela é uma só. Então eu já falo por experiência própria, porque eu já tive muitos pensamentos que iam nesse sentido. Então, por exemplo, eu pensava que ter filhos era uma coisa muito ruim que eu deveria evitar o máximo possível na minha vida. Então, eu não via o dom de ter filhos como algo sagrado. Eu via como algo que deveria ser evitado, porque só traria desconforto e sofrimento para minha vida. Hoje, obviamente, que eu tenho uma visão completamente diferente disso. Enxergo a beleza dessa capacidade que só as mulheres têm de gerar uma vida. Isso é algo único e isso realmente é um dom que a gente recebe. Outro pensamento clássico que eu tinha e que a maioria das mulheres tem é aquele pensamento de priorize a sua carreira porque ela nunca vai acordar um dia e dizer que não te ama mais. Isso você ouve aí por tudo. Só que a realidade que eu descobri é que o fracasso de relacionamentos não é uma fatalidade, ele é uma consequência da falta de maturidade das pessoas. E quando você foca em se desenvolver, em amadurecer, em fortalecer os seus relacionamentos, em melhorar a sua capacidade de se relacionar, a qualidade dos seus relacionamentos melhora. E se preocupar com relacionamentos é uma característica feminina. Ser diplomática e saber conduzir relacionamentos é uma característica feminina. Quando as mulheres não são ensinadas a valorizar isso, inevitavelmente os relacionamentos desmoronam. Então isso acaba se tornando uma profecia autorrealizável, mas não necessariamente é assim. Só que se você foi ensinada que era assim, se você acredita profundamente que era assim, então é exatamente isso que você vai viver. Então existe atividades que são mais femininas e atividades que são mais masculinas. E isso está relacionado com os hormônios envolvidos em cada atividade. Então, nós secretamos hormônios o tempo todo e a cada atividade que a gente realiza está envolvido um tipo de hormônio. Então, as atividades que a gente chama de mais masculinas vão ser aquelas que envolvem a testosterona. E as atividades mais femininas que envolvem o estrogênio, por exemplo. Então, nem tudo é uma questão de construção social. Existem aptidões, eu falei muito isso já em outros vídeos.
Existem aptidões diferentes para homens e mulheres. Não que um não possa ser tão bom em algo quanto o outro. Sim, pode, mas existe uma tendência comportamental própria da natureza que influencia muito e faz com que certas coisas tenham uma predominância feminina e outras tenham uma predominância masculina. Então, você parar para pensar o número de mulheres que querem ser CEOs é menor do que o número de homens que querem ser CEOs. Então, naturalmente, a gente vai ter mais homens CEOs. Não que não possa ter mulheres, mas a predominância vai ser masculina porque é uma tendência natural. Da mesma forma, a gente sempre vai ter mais mulheres querendo ser enfermeiras do que homens querendo ser enfermeiros. Tem homens enfermeiros, mas a predominância é sempre feminina, porque é uma atividade que envolve dado empatia, na qual as mulheres são naturalmente melhores. Não que um homem não possa ser um ótimo enfermeiro, pode. Como eu falei, essa tendência natural reflete na sociedade no número de homens e mulheres em determinadas profissões. Se você quiser entender mais sobre essa questão, como os hormônios influenciam nas nossas atividades, eu recomendo muito, já recomendei em outros vídeos, o livro Muito Além de Marte e Vênus, que é um livro onde ele explora muito essa questão das necessidades hormonais de homens e mulheres, e como que homens se sentem satisfeitos com certas coisas e mulheres se sentem satisfeitas com outras coisas. O livro ele é voltado para relacionamento, então para homens e mulheres se entenderem melhor, mas ele tem muitos exemplos que deixam muito claro essa questão dessa diferença. Bom, mas voltando então para a crença de que o feminino é fraco, a gente precisa entender então de onde que isso vem, de onde que isso saiu e por que que isso está tão entranhado. Em primeiro lugar, isso está muito relacionado com o nível de consciência da população em geral. Se você parar para observar a sociedade em sua maioria, as pessoas elas não atingem um nível de maturidade elevado ao longo da vida. Muita gente realmente não amadurece tudo o que precisaria, não atinge seu potencial máximo. Isso significa, então, que a maioria das pessoas não atinge um nível de maturidade compatível com as suas idades cronológicas. E por conta disso, a maioria das referências de pessoas adultas que nós temos na sociedade, tanto homens quanto mulheres, são pessoas imaturas. Aí acontece o seguinte: quando você fala para as mulheres que elas precisam ser mais femininas, a ideia de feminilidade que vem na cabeça delas é provavelmente de alguma mulher que elas conhecem, que é feminina, mas que é imatura, um yin fraco. E quando a mulher é assim, o que acontece? Ela é aquele tipo de mulher que entra em relacionamentos de dependência. Dependência financeira e dependência emocional. É o tipo de mulher que tem dificuldades financeiras. E aí, do outro lado, as mulheres masculinas imaturas, elas aparentemente se saem melhor. Porque elas, pelo menos, não entram em relacionamentos por dependência financeira. Porque elas conseguem se sustentar, elas conseguem se desenvolver profissionalmente e financeiramente. Então, quando você pega esse cenário e vai fazer uma comparação, o que parece ser melhor no mundo de hoje? Ser uma mulher feminina ou ser uma mulher mais masculina? Se todas as referências que eu tenho são imaturas. A conclusão que a maioria das pessoas chega, que a maioria das mulheres chega, é de que ser masculina é muito mais vantajoso do que ser feminina. Porque ser feminina é fraca. Acontece que esse aspecto de fraqueza que as pessoas veem não é fruto da feminilidade, não é fruto das características femininas, ele é fruto da imaturidade. E não tem nada a ver com feminilidade. Então veja que o grande problema é que faltam referências. A maioria das pessoas nunca teve uma referência do que realmente é ser uma mulher feminina e madura, que tem domínio de ambas as energias. E aí a gente acaba optando por fazer ou por seguir aquele comportamento que é aparentemente o menos pior. Então, toda vez que a gente fala sobre ser mais feminina, mais compassiva, sobre vulnerabilidade, o que vem na cabeça das mulheres? Mulheres femininas que são abusadas, mulheres fracas. É isso que vem na cabeça delas. Quer ver uma coisa bem polêmica? É quando falam sobre submissão. Nossa, quando as pessoas que falam sobre relacionamento, sobre feminilidade, trazem essa questão da submissão da mulher dentro do relacionamento, é sempre uma catástrofe. De comentários de pessoas que não entendem o significado disso. O que acontece é que as pessoas não param para pensar que, dependendo do seu nível de maturidade, essa palavra tem diferentes significados. Então, como a maioria das pessoas é imatura, quando elas ouvem essa palavra, o significado que tem para elas, o que vem na cabeça delas,
abusos, relacionamentos tóxicos, agressão física, ou seja, ser feito de capacho. Elas veem submissão como ser feito de capacho. Só que quando você aumenta seu nível de compreensão, você entende submissão como um serviço que você faz voluntariamente para alguém que você confia. O significado de submissão, ele muda conforme o seu nível de compreensão muda. Até porque quando a gente fala de uma mulher que é feminina e madura, a gente tá falando de uma mulher que tem uma intuição muito aflorada. Significa que ela tá muito próxima da fonte. Isso dá para ela uma capacidade de discernimento muito grande, que serve como uma proteção. Então ela sabe com quem ela pode se relacionar e com quem ela não pode se relacionar. Então, para você entender se você realmente tem exemplos verdadeiros de mulheres femininas na sua vida, você tem que pensar o seguinte: a referência de feminino saudável, como eu falei, seria uma mulher extremamente sábia, com muita capacidade de discernir entre o que é falso e o que é verdadeiro, porque tem uma intuição muito forte, tem desenvolvimento espiritual. Então, não vai ser o tipo de mulher que vai ser passada para trás. O segundo ponto é que a diplomacia é uma virtude feminina. Então, as mulheres se desenvolvem dentro da sua feminilidade, conseguem construir relacionamentos harmônicos, não só relacionamentos conjugais, mas todos os tipos de relacionamento. O terceiro ponto é que ela vai expressar sua beleza de forma única, sem se comparar. Então é um senso estético. Então a feminilidade não tem a ver com um padrão de beleza, ela está muito mais relacionada com a capacidade que a mulher tem de se perceber, de se conhecer, saber aquilo que valoriza ela. Saber expressar a sua própria identidade através da sua aparência. E o quarto ponto, que é muito importante, é que a mulher feminina, quando ela atinge um grau elevado de maturidade, ela vai ter domínio das duas energias, tanto da masculina quanto da feminina. A diferença é que ela faz uso consciente da energia masculina, ao contrário da mulher quando é imatura, que é dominada por essa energia e acaba ficando muito reativa. Ela vai ser mais feminina na maior parte do tempo, mas se ela precisar usar a energia masculina, ela vai usar. Então, ela vai ter capacidade para se desenvolver profissionalmente, ela vai ter capacidade para se desenvolver financeiramente. Ela é perfeitamente capaz de dirigir, ela é perfeitamente capaz de fazer várias coisas que os homens fazem, mas ela escolhe ser mais feminina na maior parte do tempo. Não porque ela não pode, não porque ela não tem capacidade, mas por uma escolha, porque ela se sente melhor, porque ela prioriza a sua paz e o seu bem-estar. Então, ela delega essas outras coisas para o seu parceiro complementar fazer. Então, para a gente se desenvolver dessa maneira, é necessário um processo de constante lapidação. E isso envolve se desapegar de crenças velhas que já não nos servem mais e também exige bastante humildade para a gente conseguir reconhecer as nossas falhas. Se você for analisar, não existe nenhum motivo para a gente não buscar esse desenvolvimento. Nenhum motivo. Ele só traz benefícios. A única questão é que ele foi muito mal interpretado ao longo do tempo. Porque a gente viveu, sim, um momento que foi muito ruim para as mulheres, né? Mas a gente já tá vivendo um momento que é muito melhor. Às vezes algumas pessoas falam que antigamente era melhor, eu discordo. Não era melhor antigamente. Não tem nem condições de dizer que era melhor antigamente. O nível de consciência da humanidade, ele aumentou muito nos últimos anos. Então, a gente tá muito mais consciente hoje do que a gente era no passado. Se você, por exemplo, comparar a minha vida com a vida que a minha avó teve, já é um salto gigantesco. A minha avó não sabia nem ler, porque na época dela não se incentivava mulheres a estudar. Estudar não era uma coisa de mulher. Eu já tive muito mais educação, já sempre fui muito mais incentivada a estudar. Então, sim, teve um período muito ruim, um período de opressão que foi passado, e agora o que a gente vê é que tá pendendo forte pro outro lado, tá acontecendo uma reação. Mas as mulheres ainda estão muito perdidas no sentido de que elas estão buscando essa validação que elas tanto querem, exercendo características masculinas e querendo competir no mundo dos homens, ao invés de cobrir a sua feminilidade e expressar ela com a liberdade que a gente tem nos dias de hoje. Então, hoje a gente pode fazer isso. Você não precisa provar que você é capaz de fazer tudo que um homem faz. Não é aí que tá no seu valor. O seu valor tá justamente naquilo que o homem não faz. O seu maior dom tá justamente naquilo que só você é capaz de fazer e que nenhum outro é capaz de fazer. Eu espero que esse vídeo tenha te inspirado de alguma forma, que tenha te esclarecido essas crenças. Conta aqui se você tinha alguma dessas crenças, se tem alguma outra crença que você está tentando se libertar. O grande objetivo aqui é justamente ser uma ferramenta de desenvolvimento pessoal para mulheres. Então, se esse é o tipo de conteúdo que você busca, já se inscreve. Tchau e até o próximo vídeo.